Olá, meu nome é Lívia Taide Oliveira e vou apresentar para a segunda mostra de pesquisa sobre violência contra as mulheres da Universidade Federal de Santa Catarina o artigo cujo tema é Cenários da Violência contra a Mulher no Contexto da Covid-19, um estudo documental. Os autores desse artigo sou eu, Lívia Taide Oliveira, a doutora Maria Celeste Reis Fernandes de Souza e Renata Bernardes Farias Campos. Preocupações com a violência contra a mulher e sua relação com a pandemia da Covid-19 mobiliza esse estudo, que tem como questão central que cenários se apresentam sobre a violência contra a mulher no Brasil no contexto pandêmico. O objetivo é traçar o cenário dessa violência no contexto da Covid-19. A metodologia foi a revisão sistemática de literatura em artigos acadêmicos publicados no Brasil e a identificação de documentos no âmbito da justiça que apresentam dados ou proposições de enfrentamento, como o Chame Frida, em Minas Gerais. Como resultados, mostram a persistência da violência contra as mulheres, com raízes patriarcais, preocupações com os impactos do isolamento social em decorrência da pandemia, que contribuem para o aumento da violência contra a mulher e os efeitos dessa violência sobre a saúde física e mental das mulheres. Aponta-se para um decréscimo das denúncias feitas pelas mulheres vítimas de violência doméstica em delegacias especializadas e a tendência a denúncias virtuais. Conclui-se que o acesso aos serviços públicos para as mulheres vítimas de violência doméstica sofreu restrições durante a pandemia, de modo que, para o enfrentamento dessa violência, faz necessária a ampliação das redes multidisciplinares de apoio, acompanhamentos mais efetivos do Poder Judiciário e o uso de tecnologias digitais acessíveis às mulheres como possíveis ferramentas para a triagem de casos de violência. Vamos ao artigo, né? Eu apresento um gráfico, esse gráfico ele é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e foi feito um recorte temporal de medidas protetivas de urgência distribuídas e concedidas em 4 estados da federação. Verifica-se que o Acre, o Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, ambos apontam que houve uma diminuição do número de registro de providências judiciais de medidas protetivas de urgências. Como percurso teórico, nós vamos falar um pouco dessa questão, né, da dominação masculina. E geralmente a violência doméstica é uma violência invisível, uma violência simbólica e muitas vezes as mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas sequer sabem identificar essa situação. Bourdieu, ele fala no livro A Dominação Masculina, uma frase assim, muito interessante, relacionando essa questão, né, da violência simbólica, explicando que os dominados aplicam-se categorias construídas do ponto de vista dos dominantes às relações de dominação, fazendo-as assim ser vistas como naturais. Daí porque muitas pessoas falam, a violência doméstica é natural, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu avô, todo mundo tem um exemplo de um tipo de violência que alguém já sofreu e encara isso como natural, mas que não é a verdade, né? Então a rede criada, ela propõe a atuação articulada entre instituições, serviços de órgãos governamentais, organizações não governamentais e comunidade na busca de estratégias de prevenção da violência, responsabilização dos agressores, assistência qualificada às mulheres, com vista não somente a coibir a violência, mas também ao empoderamento feminino, visando a equidade de gênero e a garantia dos direitos humanos. Os resultados e as discussões, que é uma parte muito interessante do nosso trabalho, né?
Nós fizemos uma revisão sistemática de artigos de periódicos da CAPES. Nós pudemos perceber que no plano acadêmico, essa temática, a violência contra a mulher no contexto da pandemia, ela é abordada, ela é objeto de discussão e geralmente a área, né, que mais escreve sobre esse assunto são os profissionais da saúde. Através dos documentos apresentados pela Polícia Civil de Minas Gerais, pôde-se observar que entre 2019, 2020 e 2021, 2019 ainda não tinha pandemia, 2020 e 2021, os números, eles caíram, mas esses números caíram justamente por quê? Porque as mulheres, elas passaram durante a pandemia a ter mais dificuldade de buscar uma ajuda externa. Nós falamos, né, no nosso trabalho de um projeto, né, criado no estado de Minas Gerais, cujo nome é Chame a Frida. Esse projeto é uma tecnologia digital usada através de um número de WhatsApp, e as mulheres, ele operacionaliza as demandas das mulheres na delegacia. Não se faz enfrentamento de violência contra as mulheres sem uma equipe multidisciplinar. Essas equipes multidisciplinares, elas contam, né, com serviços de assistência social, segurança pública, justiça e saúde, conforme mostrado nessa tabela. Sugestões acerca do enfrentamento mais democrático da problemática apresentada. Em que pese a gravidade e a complexidade do problema, verificam-se esforços da comunidade científica que podem ser fortalecidos, a exemplo da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, dos esforços empreendidos pela ONU Mulheres, dos estudos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e outros estudos aqui apresentados, com vistas a expor as várias faces das desigualdades de gênero que culminam na violência contra a mulher e a contribuir para a implementação de políticas públicas de enfrentamento da violência doméstica. Finalizando, né, a nossa apresentação, a violência doméstica ela é um fenômeno crônico, cíclico, cujas origens elas são históricas, decorrentes do machismo patriarcal, fruto da sociedade na qual as mulheres estão inseridas. A violência contra as mulheres, ela acarreta impactos na sociedade, no mercado de trabalho e nos sistemas de saúde. E os fatores que dificultam as mulheres a buscar ajuda externa durante a Covid são dificuldade de sair de casa e de deslocar a um centro de ajuda externa, tendo em vista que vítima e agressor, eles estão confinados no mesmo local, mudanças nos regimes de funcionamento dos serviços públicos voltados à proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e aumento dos encargos femininos no âmbito doméstico. Faz necessária a criação de medida por parte do Estado voltada a amparar as mulheres que sofrem violência doméstica para fins de fazer com que as notícias crimes cheguem às autoridades públicas na brevidade possível e também fortalecimento das medidas já existentes no sistema de justiça no enfrentamento da violência contra a mulher. A criação de políticas públicas concretas e efetivas para prevenir e coibir a violência contra as mulheres, tais como criação de tecnologias digitais acessíveis a todas as mulheres, como possíveis ferramentas para a triagem de casos de violência e também como modo de aproximação das vítimas e redes de enfrentamento do problema. Finalizamos então o nosso artigo científico e espero que ele seja uma ferramenta para contribuir para práticas judiciais na promoção da igualdade das mulheres e adotar medidas e elas serem, né,
uma inspiração no sentido de enfrentamento da violência contra a mulher no Brasil.